Muitas pessoas têm um idoso em casa hoje e às vezes gostaria de um advogado para responder uma pergunta, tirar uma dúvida ou uma orientação e não tem. Mas hoje nós temos aqui o Dr. Cássio Ávila Ribeiro aqui conosco justamente para falar sobre esse idoso que muitas vezes tem em casa ou está numa clínica, né, de acolhida a esses idosos. Então você é muito bem-vindo, sempre. Muito obrigado, Rita. A gente combinou de conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, que é um assunto realmente que causa muita dúvida para o pessoal. Eu mesmo recebo lá no escritório muitas perguntas da seguinte forma: olha, o meu pai, o meu avô, já não está mais 100% da questão mental, já não está mais com aquela agilidade de antes. Eu preciso interditar ele? Não tem outro jeito? Por exemplo, preciso fazer a venda do imóvel, preciso resolver algum problema, mas ele foi lá no cartório, às vezes o cartório não aceita. Né? Ou, enfim, o cartório até aceita, mas você quer ter uma segurança. E aí o pessoal normalmente diz o seguinte: poxa, tem que interditar. E a resposta é bate pronto, porque é a solução mais comum. Só que tem algumas coisinhas aí no meio. O interditar está aqui. Mas, né, do outro lado, o outro oposto disso vai lá e faz uma procuração. Com essa procuração você vai, resolve a vida. Está aqui. E nesse meio tem outras coisas, que é justamente o ponto que eu quis trazer hoje para o pessoal aí de casa, para saber lidar com esses desafios que tem, e eu mencionei que tinha tudo a ver com o que você estava propondo ali de reflexão, porque eu sempre menciono isso, né? Não dá para simplesmente fazer de conta que aquela pessoa que te criou, que sempre esteve junto ali, ela não existe mais. Isso é um ponto muito importante, né? Que realmente a gente, sabendo dessas alternativas, consegue trazer, de repente, algumas soluções um pouco mais adequadas. Então, não é só a interdição e nem somente uma procuração. Existem outras fórmulas e formas de cuidar das coisas, dos bens desse idoso, da saúde dele, enfim, tudo que se relaciona a ele, que não seja esses dois extremos. Exatamente, Rita. De que forma, então? O que acontece? Eu tenho certeza que o pessoal aí de casa já ouviu falar. Absolutamente incapaz e relativamente incapaz. Nós tivemos uma alteração na lei. Vou até contar uma coisa. Minha avó, há muito tempo, não tem nada a ver com isso, mas você vai entender onde eu vou chegar. Ela foi agente lá do INSS. Ela falou: olha, hoje em dia o pessoal me pergunta as coisas e eu falo assim: olha, eu não arrisco nem a dizer. E por que eu não arrisco a dizer? Porque as leis mudam. Então eu vou te dar uma sugestão que está completamente errada. Então, atualizando o pessoal nesse sentido, relativamente incapaz hoje, aliás, vamos começar diferente, o absolutamente incapaz hoje é o menor de 16 anos. Essa pessoa, salvo algumas exceções, realmente ela não pode fazer nada ali sem a assistência dos pais e por aí vai. Ou da pessoa que está cuidando dela. Absolutamente incapaz. Absolutamente incapaz. Esse é o nome que o nosso Código Civil dá, exatamente. Antigamente, isso já foi 21 anos, já foi 18 anos, mudou. Como que é hoje? Todo mundo que tem a partir de 16 anos só pode ser relativamente incapaz, mesmo aquela pessoa que infelizmente às vezes está numa cama sem responder alguma coisa. Mas a legislação ela se alterou justamente para entender que todas essas pessoas elas são relativamente incapazes. Porque se aquela pessoa conseguir, ainda que num piscar de olhos, eu já tive uma cliente assim, que infelizmente já faleceu, mas que ela conseguia, piscando os olhos, dizer sim e não. Então o que a legislação está dizendo é que a gente precisa interditar, a gente precisa agir na medida em que essa pessoa ela é absolutamente não que vai confundir, mas que ela é completamente incapaz. Só que tem os outros idosos que às vezes eles também não estão nessa condição, que eles estão numa condição intermediária, que já não é mais o que era antes, mas também consegue entender. Então, a lógica aqui por trás é justamente tomar atitudes que respeitem essa autonomia, mas se atentando ao fato de que também é necessário, por segurança não só para ele, mas para a família, atuar. E isso se chama a toma de decisão assistida. Ou seja, esta pessoa que vai cuidar dos bens, da vida, da saúde desse idoso, ela recebe um documento que tem que título? Mas vamos lá, olha que legal, a interdição, que é a figura do curador. Quem pede é a pessoa que está
querendo ali interditar, sejam os filhos, a família, o marido, a esposa. Então, quem entra com esse processo para interditar, justamente são esses familiares. O outro, que é esse que é uma sugestão para esses casos, quem vai entrar é a própria pessoa que quer ser assistida, para ela ter um pouco de autonomia. Então, ela contrata um advogado, ela entra com o processo nomeando, apontando, eu quero o João e a Maria para me assistir. E aí ela vai fazer esses atos, por exemplo, como a venda de uma casa, solucionar algum problema ali jurídico ou não jurídico, e ela vai apontar quem vai assistir. Ou seja, ela toma esta decisão, mesmo que outros farão as ações por ela. Exatamente esse é o ponto, é o pulo do gato. Por quê? Ela vai tomar a decisão até onde ela conseguir. Mas tudo no que ela não consegue, seja por uma questão às vezes motor ou até por uma questão psíquica, essas outras pessoas vão auxiliar ela. Por isso que é uma assistência. São pessoas que vão juntamente com essa pessoa. Eu estou dizendo o idoso, mas poderia ser uma pessoa que não é naquele momento idosa. Mas essas pessoas vão auxiliar e dar segurança jurídica. Sabe o que acontece, Rita? O pessoal vai lá e assina uma procuração. E o procurador vai, faz, vende, volta, e a pessoa às vezes sequer fica sabendo. Este processo é uma forma de garantir com que essas pessoas tenham controle da situação, porque elas vão assistir, elas não vão propriamente fazer por cima, e elas vão assistir no âmbito do processo. Manda para o juiz autoriza, faz o ato. Então, a pessoa que está sentindo que a saúde está mais debilitada, talvez já não esteja lembrando muito das coisas e com medo de esquecer, quer delegar a estes parentes de confiança juridicamente, né, essa ação, então ela procura um advogado. E aí porque uma coisa é estar conversando com você, que trouxe o tema, já está apto a nos orientar em tudo, ou no Brasil todo, pegar um outro advogado, que muitas vezes é da confiança da família, mas ele não é da vara de família, então ele não entende muito disso, ele é da área, não sei, criminal, trabalhista. Trabalhista, ou seja, então o interessante é que a pessoa saiba como falar com esse profissional, com esse advogado, para providenciar essa documentação, que eu acho que essa é a linguagem que as pessoas têm dificuldade, doutor. Concordo, Rita, e justamente é para entender o seguinte, as pessoas em casa elas ficam com medo de falar, poxa, olha, eu não estou mais 100%, mas só existe a interdição, então assim, se eu não estou 100%, a única forma de resolver isso é me anula e entra o curador? E não, existe o meio termo. Por isso que eu separei inclusive esse tema, justamente para saber, existem coisas além de simplesmente vai e interdita. E é precisamente isso, Rita, saber comunicar o que essa pessoa precisa ali. Às vezes, olha, eu já percebi essa situação, quero resolver, mas olha, interditar totalmente também não faz sentido. E isso é uma coisa que respeita muito o idoso. Eu acho interessante isso, você falou a palavra respeito. E aqui fica a dica para você, né, que tem o seu idoso em casa, e vale a pena essa vírgula que eu vou fazer aqui agora. Tem muitas pessoas, filhos, preocupados com os pais. Não estou criticando, não. Né? Às vezes a filha ou o filho mudam-se para cidades grandes por conta de trabalho, oportunidade de desenvolver-se profissionalmente, e os pais ficam na cidade de interior. Um dos cônjuges, um dos pais morre. E aí, para não deixar aquele pai ou mãe sozinhos naquela cidade pequena, que é a cidade que eles conhecem, que eles vivem, têm amigos, conhecem tudo, mas com medo de deixar sozinho, fala, não, vamos vender tudo, e vende tudo, e pega aquele pai ou aquela mãe e leva para São Paulo. Vamos colocar São Paulo, Belo Horizonte, enfim, uma capital, uma cidade grande. Essa pessoa não vai se adaptar. E ela se sente violada. Eu conheço casos de que em menos de 3 meses a pessoa faleceu, de tristeza, de não poder ver mais as amigas, de não poder mais ter os seus móveis, a sua casa, a sua liberdade, ficar trancada dentro de um apartamento porque não podia descer sozinha, não tinha quem descesse com ela. Então, gente, que a gente aprenda também a respeitar esse idoso. O tema que o Dr. Cássio trouxe hoje para nós é humano demais.
é tratar o idoso com o respeito que ele merece. Se ele tem limitações, por conta hoje nós temos muitos idosos já com Alzheimer e até pessoas mais novas, pessoas que já não se lembram mais do recente, só estão presas mesmo àquilo que as memórias antigas trazem. Então, se o médico interdita, ou seja, o médico orienta, na verdade, que essa pessoa é incapaz, como funciona quando vem por parte médica, não só por desejo dos familiares? Esse é um ponto muito interessante, Rita, porque justamente os advogados, eles não são, por óbvio, médicos. Então, todo o processo de interdição, esse outro processo de toma de decisão assistida, ela também necessita aí uma perícia médica, mas quando o médico fala, olha, tem que interditar, é lógico que às vezes ele não sabe dessas outras alternativas. Por exemplo, a alternativa, se a pessoa realmente não tem a compreensão, a alternativa da procuração não é uma alternativa possível. Mas será que em todos os casos é efetivamente a questão de interditar? Porque a interdição, ela realmente tira o poder ali da mão do idoso e ele só fica, às vezes, sabendo do que aconteceu. Então essa é uma outra questão que às vezes o médico, é o idoso que vai, não no psiquiatra, às vezes no geriatra, e fala, olha, eu quero resolver, eu ainda tenho capacidade, eu posso ter, minha avó, 89 anos, tá completamente lúcida, mas já não é a velocidade de sempre, né? Então, poxa, só resta a interdição? Não. Restam essas outras alternativas e essa é a chavinha ali que muda. Quem pede é o próprio idoso. Às vezes auxiliado pelo filho, pela família, sem problema. Mas é ele que pede e é ele quem tem o controle na mão dessa situação. Então, são alternativas e é um ponto que vai bem aí, Rita, para respeitar. O idoso não é porque ele ficou velho, né? Olha que palavra forte, mas não é porque ele ficou velho, que ele ficou sem uso, que ele ficou ruim. Infelizmente, a gente na profissão vê muitas pessoas tratando os mais velhos dessa forma. E por outro lado, a gente vê também o desconhecimento. Falar, poxa, tem a procuração e tem a interdição. Se não for num desses dois, não está valendo. E tem essas outras alternativas. Inclusive, doutor, eu lhe fiz a pergunta, vamos repetir, de que forma esse idoso procura o profissional e que tipo de documento ele pede? Excelente, Rita. De fato, eu passei por isso. Todas as cidades têm uma defensoria pública. Então, se às vezes o problema é até o dinheiro, fique tranquilo, vá até o fórum, vão te indicar ali aonde tem uma defensoria pública. Então, primeiro ponto superado. Agora, acessando esse advogado, seja particular ou seja da defensoria, você vai precisar, por exemplo, levar, imagina que a questão é para vender um imóvel, leva o documento que você tem, nem todo mundo tem a escritura, nem todo mundo vai ter ali a matrícula, leva, eu sempre digo uma coisa, guardem isso para a vida, vai no advogado, leva tudo, melhor não usar, leva tudo. Então, por exemplo, você só tem a escritura, tem só um papel, tem um contrato de gaveta, leva esse contrato. É óbvio que se puder levar a escritura pública, aí a gente adora, o advogado se diverte quando o cliente vem assim, né? A matrícula, ótimo. Leve sua certidão de casamento ou de nascimento, para as pessoas que não foram casadas, que são todos documentos que vão poder dar esse pontapé inicial. E depois o próprio advogado já realmente vai pedir aí as coisas específicas de cada caso. Há muitos idosos que com medo de perder seus bens, acabam não confiando, né, em pessoas da família. Isso acontece. Mas, muitas vezes, ele confia no próprio advogado. Ele pode não só delegar estas funções a um familiar, por exemplo, ele pode optar por uma pessoa de fora, um advogado ou um amigo? Justamente esse é o ponto. Na interdição ele pode? Não, porque alguém entrou com esse processo contra ele. Então o interditando ali, o idoso, ele não tem muito o que dizer quem. Neste outro processo, sim, porque é ele que aponta. É lógico que ele vai ter que justificar, porque existe uma ordem legal de preferência, mas ela é completamente justificável. Então, olha, eu não prefiro, por exemplo, meus filhos, por causa de situações do passado, quero a Rita e o Cássio. Pode?
A princípio pode, mas vai ter que justificar por que a Rita e por que o Cássio. Eu vou abrir esse final de semana, eu já comentei com vocês, eu fui para Alfenas, fui ver a mamãe, e na missa de domingo eu fui na missa da Matriz, né, a igreja de São José e Nossa Senhora das Dores, e o padre Weberton, a quem eu mando um beijo, um carinho grande, padre Weberton, um beijo para o senhor, viu? Ele comentou no momento da homilia, que isso ficou gravado para mim, que ele celebrou a missa das 7h30 da manhã e no final da missa, de acordo com o Evangelho, quem foi à missa sabe do que se tratou o Evangelho e as leituras desse final de semana. E aí ele disse assim, que um senhor o procurou depois da missa e disse, o senhor só falou verdades para todos nós. Ele falou, mas eu sinto muito. O que me dá tristeza no meu coração é eu ter posses e os meus filhos não falam comigo por conta de dinheiro. Então, por problemas de herança e etc. Então, a tristeza dele é ser sozinho, de não poder contar com os filhos. Quer dizer, num caso desse, uma pessoa que teve esse conflito familiar e ele não conseguiu administrar que os filhos vivessem em harmonia, com ele, ele poderia pedir essa tomada de decisão assistida. Gente, anotem isso, porque eu não anotei. Tomada de decisão assistida, pedindo o auxílio de um advogado para que providencie. Isso. No Código Civil está depois ainda da parte de curatela. É precisamente isso, Rita. E é um elemento que justamente vai dar tudo isso que a gente falou e um plus, que é quase que o mais importante, vai dar segurança jurídica. Porque todo ato jurídico pode eventualmente ser anulado. Dessa forma, além de tudo isso que a gente está falando, tem a cerejinha lá em cima. Ajuda com que a segurança de tudo que está sendo feito seja a mais alta possível. Então, além de tudo, resolve esses outros problemas. Doutor Cássio, nós deixamos de falar algo dentro do nosso tema que seja importante ressaltarmos ou até reafirmarmos do que foi falado? Olha, o importante, Rita, é sempre você conversar com um profissional, porque a gente fala aqui do amplo, mas cada profissional vai ter que analisar, porque cada caso é um caso. Então, esse é a dica de ouro. Converse sempre com o advogado da sua confiança. A Zuleika Freschi colocou assim, a procuração vence. Eu precisei fazer procuração para minha tia e para minha mãe, eu cuido das duas. E fiz procuração, pagou para isso. Já faz 1 ano, recebi informação de que preciso tirar de novo. Pagar de novo? Olha, procuração é sempre um tema bastante complexo, a gente pode até combinar de falar isso. Depende muita coisa aqui. Vamos responder direto o ponto da pergunta dela. Vence? Vence. Talvez realmente seja necessário fazer uma procuração nova. Não tem nada ad eterno? Exatamente. E cuidado, porque não só vence a procuração, mas aquela pessoa que assinou, se for idosa, por exemplo, talvez já não esteja mais com as faculdades de quando ela assinou. Então ela pode estar se colocando num problema. É importante perguntar lá no cartório, perguntar para um advogado se realmente dá para renovar ou se precisa fazer alguma outra atitude. Olha, aqui, graças a Deus, nem todas as pessoas têm estas dúvidas. Que bom, mas nós estamos aqui à disposição. Se você tiver dúvidas, mande para nós e a gente conversa com o Dr. Cássio para voltar e sanar essas dúvidas, orientar-nos, né? Porque eu também me sinto orientada por ele. Doutor, eu quero agradecer a sua participação, sucesso na sua carreira, na sua empreitada, porque eu sei que é difícil conciliar tudo, mas que o senhor tenha muito sucesso e que Deus o abençoe. Muito obrigado, Rita. É sempre um prazer e eu sempre estou aí buscando temas para a gente poder conversar e trazer essas novidades aí para o pessoal de casa. Muito obrigado por me dar essa oportunidade, que eu adoro fazer isso.